eu vejo o sistema indo para cima do Bolsonaro com tudo. E eu não. É muito difícil falar em chance de elegibilidade do Bolsonaro em 2026. E daí muita gente no próprio chat vai virar e vai falar: vocês estão torcendo contra. Qual que é a sua resposta para isso, Adriles? A minha resposta é a realidade. A realidade é muito simples. O que está acontecendo no país? As pessoas estão sendo presas, censuradas, perseguidas por causa do quê? Grosso modo, é a antipatia que os ministros do STF têm pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha muita liturgia no cargo, ele criticava de maneira acerba o STF, na maioria das vezes de maneira razoável, assim como todas as pessoas criticavam os erros do STF, o STF, por narcisismo contrariado e por apego a princípios pseudo-progressistas, resolveu torná-lo inelegível. Assim, é uma coisa pessoal mesmo, só que é uma coisa pessoal que se estendeu a todo o país. Agora, é de uma ingenuidade brutal achar que o STF, que hoje manda e desmanda no país, sem ter um pinho de contrariedade daqueles que são aliados do Bolsonaro, estou falando de aliados de grande porte, tá? Governadores, líderes políticos, em favor do Bolsonaro e em favor de uma real democracia e contra a ditadura do STF. Então o Bolsonaro está muito mal cercado de lideranças políticas. Vou ser bastante sincero aqui. E se essas lideranças não fizerem nada contra essa eventual ditadura, Bolsonaro vai continuar inelegível e, quiçá, pode ser até preso. Tá? Não estou dizendo nenhum tipo de coisa catastrofista. Agora, eventualmente, o Bolsonaro tem que se colocar também. Ele tem que dizer, existe uma ditadura no país que está me cerceando, existe uma ditadura. E não é só ele. Tem que falar, existe uma ditadura no país que está perseguindo gente, que está destruindo a vida de comunicadores, destruindo a vida de pessoas comuns, condenando senhoras a 20 anos de cadeia. Tem que falar isso e ele tem que falar para as outras pessoas falarem. Porque a impressão que passa, Marco Antônio, é que o Bolsonaro, assim como os outros governadores, estão esperando uma espécie de acordo, de pacificação. Cara, é a mesma coisa do Churchill, entendeu? É o cara lá tá com a cabeça na boca do leão e acha que vai fazer acordo com o leão. O STF, por que o STF vai fazer acordo com o Bolsonaro? Se eles prenderam todo mundo, arrebentaram todo mundo, destruíram a vida de dezenas, aliás, milhares de pessoas, e não aconteceu nada. O Alexandre de Moraes dobra, triplica, quadriplica, aposta toda semana. Agora vai, agora não acontece nada. Você tem 36 assinaturas por impeachment, mas o Pacheco enfia naquele lugar que a gente sabe onde é. Entendeu? Então, assim, o Bolsonaro vai seguir inelegível nesse passo. Entendeu? Se ninguém falar que existe uma ditadura no Brasil de maneira orquestradamente incisiva, democraticamente objetiva, Tarcísio tem que falar lá, tem uma ditadura do judiciário, não é só o Bolsonaro que está inelegível, é senhora presa, é jornalista exilado, sem conta bancária, é gente sendo processada por disque censura no país, que é o meu caso, inclusive, entendeu? Tem que dizer as coisas claras. Você tem que combater o inimigo. Nesse momento não é, acho que é a hora de diálogo. O outro lá, o Barroso, eu citei ele hoje, falou de maneira clara. Existe uma conspiração mundial de extrema-direita que quer sufocar a democracia. Como é que você discute com dois divanas desse? O cara quer prender todo mundo, porque ele acha que todo mundo é conspiracionista contra a democracia. O cara prendeu o Daniel Silveira por 10 anos, porque ele disse 2 ou 3 desaforos para o STF, que ele fala, porque segundo o Barroso, ele fazia parte de algo muito maior. Entendeu? A teoria da conspiração. Se é por burrice, é por cálculo, não interessa. Mas esses teóricos da conspiração estão comandando o país. Vão tornar Bolsonaro, quer dizer, já tornaram Bolsonaro inelegível por uma questão de reunião com embaixadores e talvez o coloquem na cadeia. Então o brasileiro tem que despertar para essas coisas. Não está tendo nenhum tipo de possibilidade de acordo com o STF. Os caras falam na bucha. Vocês vão fazer anistia? O STF revoga. O Gilmar Mendes disse isso até ontem. Vão fazer impeachment do Alexandre, a gente revoga. Você vai dialogar com esse pessoal? Boa sorte. Eu fico preso também numa situação extremamente dramática, porque o Adriles ele colocou essa questão, e eu acho que a gente tenta fazer o nosso papel aqui, e às vezes as pessoas acham que a gente não pode tirar o Tarcísio do sono esplêndido dele. O Tarcísio tá dormindo? O Tarcísio tá acordado? O Tarcísio tá fazendo o xadrez da articulação no TSE? O que o Tarcísio tá fazendo, Gustavo? Porque
eu dei o exemplo na semana passada e eu vou repetir aqui mais uma vez. Falei isso na sexta. No evento que eu estava, eu perguntei para uns 100 empresários do ramo da Faria Lima, ali do mercado financeiro, e Faria Limers, donos de fundo de investimento, gente muito rica e com, né, viés à direita. Quem conhece a Débora, dona de salão de beleza, que foi presa por pintar a estátua com a expressão perdeu o mané, a estátua da justiça na Praça dos Três Poderes, uma pessoa levantou a mão no auditório de 100. Aí a minha grande questão, que eu falei para o Adrilles, e repito, se o Tarcísio estivesse falando da Débora, ou estivesse falando das injustiças e das ilegalidades e dos abusos, eu tenho certeza absoluta que todo mundo daquela sala saberia do que está acontecendo. Então, de novo, né, a gente fica preso nas bolhas algorítmicas ou nas bolhas das redes sociais, mesmo tendo um programa como o nosso. Ali naquela sala ninguém conhece a Auriverde, pouca gente lê Revista Oeste, pouca gente lê Gazeta do Povo. Ali é valor econômico, irmão. Tem E a gente não aparece. E Globo, e CNN. Ali é valor econômico, Globo e CNN. 3 emissoras que com certeza veiculariam o posicionamento do Tarcísio de Freitas contra os abusos do Supremo se ele assim o fizesse. Perfeito. Mas eu vou dizer uma coisa, Marco, eu acho que vocês, e aí falo de vocês mesmo, né, porque vocês falam muito nisso aqui, tem uma expectativa, e é justificada pelo tamanho político que tem o Tarcísio, mas que ela não vai se concretizar, porque ele nunca se colocou ele nunca foi essa pessoa que vocês esperam que ele seja. Esse é o ponto. Não esperem nada além disso do Tarcísio. Não esperem. Ele é isso aí, ele vai jogar com o regulamento. Ele não vai botar o dele na reta para salvar a liberdade, para salvar a democracia, para salvar, nos livrar dessa ditadura que a gente vive sim no Brasil. Não, claro que tem que continuar pressionando, mas não esperem que ele vá mudar o posicionamento dele. Esses 2 anos de Tarcísio que vocês estão vendo, né, eu convivi 4 anos no governo, é isso aí. Não é que ele mudou agora que ele virou governador. É que vocês têm uma expectativa que eu acho muito difícil ela se realizar. E aí eu discordo do Adrilles quando ele fala que, por exemplo, a questão da perseguição ao Bolsonaro é só por um nojinho estético do STF. Claro que teve muito isso, mas é muito mais uma tentativa de controlar o cenário político, que eles perderam o controle total. Eles perderam esse controle quando a direita emergiu nas urnas por causa do Bolsonaro. E aí, assim, na política, ela é muito dinâmica, e tu agora tá entrando na Câmara dos Vereadores, tu vai perceber isso na prática deles. Isso muda muito, isso de acordo com o clima político que vai se criando, a própria situação do Bolsonaro, ela pode se inverter. Vamos lembrar, o Lula, 1 ano e meio antes das eleições, estava preso, estava na cadeia, estava praticamente morto politicamente. Então, assim, tem vários fatores que ainda podem interferir nesse jogo. Um deles, a gente está às portas, é a eleição do Trump nos Estados Unidos. Isso vai mudar muita coisa. Outra coisa que também interferiu, a surra que a esquerda tomou nessas eleições. Eles apanharam absurdamente. Peguem o crescimento. Tudo bem que o Centrão se fortaleceu ainda mais, mas a direita cresceu muito também. Então, tudo isso interfere politicamente. Hoje, né, o quadro de hoje é muito ruim para nós, a foto, mas até 26 tem muito que andar ainda. O Bolsonaro continua sendo uma liderança fundamental, é óbvio que eles estão tentando uma condenação para evitar que ele possa ser elegível, porque é muito fraca, né, essa inelegibilidade dele, porque é baseada em algo ilegal, algo totalmente sem fundamento jurídico. Então, assim, politicamente muita coisa pode acontecer ainda até 2026. Eu acho cedo descartar o presidente Bolsonaro como candidato, é muito difícil, mas eu acho que não está descartado ainda. E ainda que ele não concorra, ele vai ter um peso fundamental nas eleições. E é isso que eles querem tirar. Porque eles, cada vez que tentam avançar, a realidade acaba se impondo. Então, a gente viu as eleições aí, a direita cresceu muito, o centrão cresceu mais, mas a direita cresceu muito e a esquerda perdeu muito espaço. E aí, se a gente agrega a isso, fatores externos, como a própria eleição do Trump, se confirmar, a pressão que tem sido feita, o que veio à tona por conta das atitudes do Elon Musk. Então, há muita coisa ainda que vai acontecer daqui para frente. Eu só não esperaria, não só do Tarcísio, mas de ninguém, e aí eu falo para a nossa audiência, que vai vir alguém e vai dizer, vamos fazer isso agora e vamos resolver. Não, parte de nós, parte de todos nós, quem está nos assistindo, todo mundo tem que fazer a sua parte. Não esperem que vai vir um Salvador, porque esse Salvador só existe um, que é nosso Senhor Jesus Cristo.